Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, boa noite para quem está no ao vivo. Bem-vindas, bem-vindos para quem depois vai ver no estoque. Esse é o programa Oriente Médio em Revista num formato um pouquinho diferente. No último final de semana, para quem está no ao vivo, hoje é terça, 24 de setembro. Então, no último final de semana, sexta 20, sábado 21, domingo 22, ocorreu o 11º Congresso da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. Eu estive lá presente, acompanhando na cobertura, e nos ocorreu a ideia de fazer um programa especial a partir de militantes, mulheres da federação. A gente convidou 4, 3 já conseguiram acesso, tem uma 4ª militante da federação que está tentando entrar. Tomara que a gente consiga. Esse programa vai ter o seguinte formato: a gente vai abrir agora rapidinho com o editorial, uma conversa mais solta com as convidadas, em 2 blocos, ao redor de 20 a 30 minutos. Pergunta, não é uma conversa aberta, vai ser tipo uma entrevista orientada. Eu queria agradecer muito a cooperação de quem, das convidadas, já vamos apresentá-las, elas vão se apresentar, e antes a gente precisa partir para o nosso editorial. Sem trilha mesmo. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Obrigado, Alan, dando a cobertura de sempre. Pessoal, a gente está diante de um paradoxo. A Assembleia Geral da ONU, em geral, ou não serve para nada, ou serve para quase nada, e os bombardeios do Estado sionista agora ao Líbano. Tem muita confusão, muita desinformação, muito ataque de pânico, muita desumanidade, tudo ao mesmo tempo. Vamos tentar colocar pelo menos os fatos e os tempos nos seus devidos lugares. O Líbano, infelizmente, não é um país unificado. O Líbano tem um sistema confessional, sectário religioso, onde uma parcela importante da população é organizada, que está a maioria, por lideranças étnico-religiosas ou étnico-sectárias. Só que tem uma diferença para a Guerra Civil. No período da Guerra Civil, 75 e 89, o Líbano, ele meio que se diferenciava pelas comunidades. Cristãos de um lado, sunitas de um outro, drusos, num primeiro momento, na frente chamada Frente Palestino Progressista, depois correndo por conta própria, etc. Qual foi a diferença no Líbano? A diferença é que um partido político representando os mais pobres entre os mais pobres, os camponeses xiitas, se organiza, ganha cor e expulsa o invasor sionista do território. Não lutou sozinho, mas sem esse partido, que é o Hezbollah, não teria vitória nenhuma. Quanto tempo durou essa luta? Durou longos 15 anos. Qual foi o resultado dela? A primeira derrota física do Estado sionista, vulgo Israel, naquilo que o Ocidente chama de Oriente Médio e quem é de lá chama de Oeste da Ásia. De lá para cá, Israel com o Líbano, ou seja, com a resistência libanesa, só perdeu. Perdeu em 2000, perdeu em 2006, perdeu em 2009, perdeu em 2011. A gente queria agradecer a audiência do ao vivo, pedir para mais gente fazer a adesão, e se quiser colaborar diretamente com esse programa, pelo canal da Voz Trabalhadora. Mas vamos lá. 7 de outubro
não representou o início, aspas, de uma guerra. Hamas contra Israel. Isso é um absurdo. 7 de outubro de 2023, completavam 103 anos de invasão formal de países ocidentais na Palestina ocupada. Pode pegar como marca a Declaração Balfour, por exemplo. Quer pegar de revolta, de luta popular incessante? 1936. O início da Nakba foi de 47 até 51. Não era nem pensar a técnica da história. Então está tudo errado. Mentem. Não tem conflito Israel-Hamas. O conflito é o Estado sionista, alimentado pelo Ocidente, armado pelos Estados Unidos contra os povos originários da região. Isso que acontece na Palestina ocupada, isso que acontece hoje no Líbano. Quantos somos no Brasil? Eu assino com sobrenome português, mas também tenho origem árabe e libanesa. Somos 10 milhões. Onde estamos? Em todos os lugares, em lugar nenhum ao mesmo tempo. Por quê? Porque a posição social e étnico-racial nossa na pirâmide social brasileira é muito próxima da classe média alta, que essa classe alta. E as mesmas mazelas de ser francófono e francófilo, ou pró-França, pró-Ocidente, que vergonhosamente ocorre numa parte da riqueza libanesa, também ocorre aqui. Mas não é todo mundo, não é nem a maioria. Embora seja a maioria representada nos grandes grupos de comunicação, como a gente costuma dizer, né, grande pelo seu tamanho, não pela sua grandeza editorial. E aí, se vê de tudo. Se vê de tudo. Incluindo na tarde e noite de terça-feira, 24 de setembro, o jornalista Guga Chakra, citando a Kataeb, a falante. Como se fosse ano passado, porque a Kataeb é falante. Tá bom. Vamos lá. Pingo no i, vamos para o programa. Se não fosse a resistência libanesa, jamais teriam sido expulsos os invasores sionistas do Líbano. Ponto. E se não fosse o Hezbollah, não haveria resistência libanesa. E se não fosse o esforço de guerra e de logística iraniana, não teria nada. Não teria nada. Não teria Líbano, não teria Cisjordânia, não teria Gaza, não teria chance de vitória na Palestina, não teria mais Síria, teria mais Iraque, teria mais nada. Nada. Ia ser uma distopia. Monarquias, salafismo, invasores coloniais, nababos, ricos, milionários, torrando dinheiro do petróleo. É isso que se quer? É isso que a diáspora quer? Enfim, com muita modéstia, este programa é para dar outro ponto de vista. Tá bem? Então, esse é o nosso editorial, ele é singelo, ele é mais uma crítica da mídia. Ele, com muita modéstia, entende que quem ganhou 4 guerras pode ganhar mais uma. Embora não se deseje a guerra, é preciso preparar para ela e vencê-la. É uma guerra de libertação. A Galileia é árabe. E, pouco a pouco, o preço do inimigo por cometer o genocídio na Palestina também está sendo impagado. Enfim, infelizmente, a gente não vai ver a libertação da Palestina conversando ou negociando com os algozes. É impossível. Vamos para o programa. Alan, pode botar em tela as convidadas, por favor? Oba! Time completo. Gente, obrigado, boa noite. O que eu menos quero fazer aqui é falar. E também não quero deixar ninguém apavorado aqui, tá? Toda a internet do Brasil falha toda terça-feira à noite, não se preocupem. A nossa falha o tempo todo. A gente está ao vivo em telejornal e cai sem parar, tá? Então, infraestrutura não é nosso problema. Eu vou propor, assim, basicamente, eu vou fazer 1 ou 2 perguntas geradoras e vocês, por favor, fiquem à vontade. A primeira pergunta é muito simples, né? Está falando para muita gente. No último programa, no agregado, só na revista Fórum, deu 10 mil visualizações. Então, a gente está falando para, no mínimo, 12 mil pessoas em potencial. Vou pedir que cada uma se apresente, fale um pouco, minimamente, né, da sua trajetória e
que papel ocupa na luta palestina no Brasil. Pode ser? Fiquem à vontade. Se ninguém começar, eu vou pedir para alguém começar. Quem Pode começa? Começar? Pode ser, Agina. Pode ser a Sabá, por favor. Meu nome é Sabá Tauji. Eu moro atualmente aqui em Juí, Rio Grande do Sul, no noroeste do estado. Minha cidade da Palestina fica Ramallah. Faço parte do Centro Cultural da Casa Árabe aqui de Juí, né? E também fui delegada eleita agora recentemente para participar do Congresso. Sou diretora da Sociedade Beneficente Palestina de Ijuí, futuramente agora. Quem quer seguir? Faço parte do meu trabalho já desde os 13 anos, hoje eu tenho 56 anos, faz 40 anos que eu amo a Palestina, amo o Brasil, sou brasileira, e como para me sentir humana, eu preciso ver meu povo libertado. Para trabalhar pela liberdade e pela sobrevivência das crianças e o direito de viver. Por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado. Alguém segue? Fiquem à vontade. Vamos, gente, só um pouquinho só de agilidade, por favor. Oi. Bom, Bruno, já que ninguém segue, vamos lá. Primeiro, boa noite, agradecer o convite do Bruno para que a gente pudesse estar participando, né, do Oriente Médio em Revista, agora à noite, esse é um momento importante. Quero cumprimentar a Xijan, a Mariana, minha grande amiga de longa data, Sabá, né, lá do nosso Rio Grande do Sul, e eu me chamo Fátima Ali, né, fui reeleita como vice-presidenta da Federação Árabe-Palestina. Ao contrário da Sabá, eu não vou dizer quantos anos eu tenho, tão pouco, né, quanto tempo eu tenho na luta palestina, até porque nós somos frutos da ocupação, né, somos mulheres palestinas que vivemos em diáspora no Brasil, e nós estamos aqui nesse coletivo, né, representando a resistência palestina, né? Nós nascemos palestinas, é nosso dever cumprirmos esse papel, né, em defesa da questão palestina, que sofre esses horrores da ocupação sionista, né, o sistema do apartheid, e, consequentemente, tudo aquilo que vem atrás, provavelmente todas nós aqui fomos divididas nas nossas famílias, tivemos poucas oportunidades de estarmos todo mundo junto. Eu sou da região norte da Palestina, né, de uma cidade chamada Nablus. Por enquanto é isso, Bruno. Obrigada. Perfeito. Bom, eu posso seguir, se não tiver problema. Claro, claro. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado de mulheres incríveis que fazem uma luta maravilhosa, que é uma honra realmente estar ao lado de todas vocês. Eu admiro muito o trabalho de todas. Eu me chamo Mariana, eu sou brasileira palestina de segunda geração aqui no Brasil, e eu sou subsecretária de Movimentos da Juventude, o secretário é o Gabriel Rabá, e essa é a minha primeira vez na direção da FEPAL, então é realmente uma honra por estar do lado de pessoas que eu admiro muito. O meu trabalho em relação à Palestina, claro, sempre como militante, sempre como ativista, e também, além disso, eu também sou pesquisadora na área. Eu sou estudante de Relações Internacionais e também de jornalismo, e em ambas essas áreas eu tenho a intenção de seguir de forma acadêmica e de forma pessoal, lutando para cada vez dar mais visibilidade para a causa palestina, cada vez produzir ciência, produzir conhecimento que possa ajudar todos na causa e, claro, também na militância. Então, acredito que seja isso sobre mim. Eu tenho 28 anos, aliás. Também. Muito bom. Não pode entrar? Oi,
Boa noite. Então, Sim, travou um pouquinho, mas dá para te ouvir. Alô? Acho Não. que ela congelou, Bruno. Travou. Vou pedir que tente sair e volte. Eu vou, só para o programa ter andamento, eu vou fazer a primeira pergunta. Todas as perguntas são em forma circular, tá? Todas vocês fiquem à vontade para responder. Começar por algo mais básico, né? A Sabah nos disse que ela é de uma sociedade beneficente árabe. Para quem não é da comunidade, para quem não é da colônia, eu tenho origem árabe, não sou partição, tenho origem árabe, eu entendo o que é isso, mas vamos pensar no público ampliado. O que é uma sociedade beneficente, como funciona, que tipo de atividade realiza e por que essas atividades são a espinha dorsal da comunidade. A sociedade beneficente, ela visa a ajudar as pessoas que necessitam quando se tem uma enchente, quando algum lugar de saúde precisa, a gente beneficia. Quer dizer, não recolhemos dinheiro para nós mesmos, a gente trabalha para beneficiar alguma outra comunidade que precise, algum bairro que foi deslocado, ou alguma casa que incendiou, fazemos esses trabalhos de ajuda para as pessoas civis. Aberto, gente, fica à vontade. Bruno, eu acho que é importante destacar esse trabalho que a Sabah traz, e tu mesmo colocaste, porque lá, quando chegaram os nossos pais, né, Mariana, eu sou primeira geração, a Sabah também é uma forma que eles encontraram naqueles tempos foi de organizar sociedades, né, no sentido de preservar traços culturais, ou seja, a própria palestinidade. Então, a maioria dos municípios tem uma sociedade árabe-palestina, né, de porte beneficente, que se envolve com a comunidade que acolheu esses migrantes que vieram, né, acabaram tendo que sair da Palestina forçadamente em função da ocupação, né, e há uma grande qualidade na comunidade palestina, né, que é de ser solidário, apesar de nós vivermos este processo. Eu acho que a Mariana trouxe muito bem no início, né, nós somos mulheres que nos engajamos no processo de luta, né, por uma Palestina livre, por justiça, né, na Palestina, mas não poderia ser diferente, nós também buscamos um mundo melhor, né, então esse processo da resistência nos traz esse formato, né, e a Sabah é de uma comunidade pequena de palestinos, né, e mesmo assim, esse pouco número de palestinos se junta com os demais árabes do local, né, e estrutura essa sociedade beneficente com um trabalho maravilhoso lá em Juí, que é a terra das etnias, né, tem esse título. Perfeito. Agora que a Ashton voltou, Mariana, só um segundinho, só pedir para a Ashton se apresentar, que ela não tinha conseguido ainda, depois a gente mantém o círculo aqui, rapidinho. Bom, obrigada, Bruno, e é um prazer estar do lado das outras companheiras aqui, da Mariana, que está começando nessa luta, da Sabah Tajri, da Fátima Ali, que são, enfim, todas companheiras, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar ao lado dessas parteiras, que é uma honra também. Bom, meu nome é Ajan Sadikiad, Esjen Sedik Ed, eu sou filha de palestinos, meus pais são da comunidade da diáspora, né, aqui no Brasil, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é uma das maiores comunidades de palestinos do Brasil, com cerca de 400 palestinos entre imigrantes e descendentes. Eu sou psicóloga,
professora de psicologia, principalmente voltada para psicologia social, psicologia política e psicologia decolonial. Sou mestre em educação, doutora em psicologia pela USP e uma estudiosa e ativista pela causa palestina. Então, nós temos feito esse trabalho, um trabalho de, sobretudo, conscientização e também de informação, de desconstrução da desinformação também, que tem muito, sobretudo, pela mídia hegemônica, e um trabalho também muito importante que a gente procura fazer internamente nas nossas comunidades, resgatando a nossa memória, resgatando a nossa identidade e promovendo a nossa cultura também no âmbito do Brasil. É isso. Mariana, vou fazer a mesma pergunta que fiz para as duas companheiras e tu fica bem à vontade, né? Como é que a sociedade beneficente te atingiu? Como chegou a memória da Palestina, além da mesa de casa, né, que seria a minha outra pergunta, né? Além da conversa em família, como é que o convívio coletivo te atingiu para virar militante? Algo que já foi falado aqui, mas que eu queria retomar, na realidade, é a questão das sociedades regionais e municipais. Acho que isso é uma coisa muito interessante de relembrar, porque apesar de elas existirem em muitas regiões, elas ainda não alcançam toda a comunidade. Como vocês sabem, a diáspora ela foi muito extensa em vários países, e no Brasil principalmente, porque o Brasil é um país continental, então acabou que a comunidade se espalhou bastante. Então essas sociedades elas servem para a gente poder realmente se reunir, entender nossa cultura, partilhar nossa cultura, e também para retomar pessoas que perderam essa cultura, porque muitos palestinos, quando chegaram no Brasil, acabaram se assimilando, acabaram tendo que abrir mão de suas raízes pelo preconceito, por muitos outros fatores, e acredito que essas sociedades, elas ajudam a manter e a retomar essa cultura nossa que é tão rica. E em relação a, como disseram, a benefícios, doações e tudo mais, acredito que elas não são só para manter a sociedade, para manter essa palestinidade viva na gente, mas também sempre ajudar o pessoal que está lá, porque o que está acontecendo na Palestina é algo que demanda muitos recursos, demanda muita ajuda. Então, além de manter e ter esse respeito pela nossa identidade, esse retorno nas nossas culturas, é também sempre manter viva a questão da luta e a questão da luta que está acontecendo lá e manter viva e manter presente o tempo todo essa questão de relembrar e de ativamente fazer algo pelo que está acontecendo lá com palestinos. Vou tomar a iniciativa de fazer mais uma pergunta e pedir para todas puderem participar, e começar pela Jana, que estava depois pela conexão. Hoje, a gente está falando, vou insistir, para muita gente. Como vocês tentariam, de forma resumida, explicar para uma pessoa leiga e simpática à causa palestina o que está ocorrendo nesse exato momento com o Estado sionista e a população originária? Podemos começar pela Jana, depois você fica à vontade? Bom, explicando para uma pessoa leiga, a gente tem que partir de que este processo é uma nakba contínua, que foi iniciado em 1948, e que tem gerado a colonização da Palestina, um apartheid na Palestina e uma limpeza étnica. Então, a gente sempre trabalha com essa ideia de uma nakba contínua, que foi a nossa catástrofe, e que a gente tem um processo de resistência, inclusive um processo de resistência que pode ser pela luta armada, isso é garantido para nós pela ONU, pela Resolução 3743 da ONU, e que a atitude do Hamas foi uma contraofensiva de muita violência que nos atravessa há 76 anos. Então, é importante pensar que nós vivemos um processo de colonização e limpeza étnica, que envolve tortura, prisão, destruição de casas,
matança, destruição da nossa agricultura, da nossa oliveira, apropriação da nossa cultura, e que o povo oprimido tem o direito de se rebelar. Tá? O palestino tem o direito de se rebelar e de lutar contra todo esse processo de ocupação que Israel desencadeia para nós há mais de 7 décadas. Em poucas palavras, eu explicaria dessa forma, e que precisamos da solidariedade mundial, internacional, porque a Palestina é uma causa humanitária. Aberto, fique à vontade. Quem gostaria? Bruno, se as demais me permitirem, Mariane e Sabá, né, só pegando um gancho da fala, né, anterior, eu sempre tento, quando as pessoas perguntam sobre a questão da Palestina, o que acontece, esse diálogo do dia a dia, até porque hoje elas têm muito mais informações do que há 40, 50 anos atrás, né, era uma relação completamente diferente, em que nós ficávamos muito dependentes da mídia formal, né, Sabá, de ir para a rua, de conseguir fazer com que as pessoas percebessem que existia essa comunidade palestina, daí falando especificamente aqui do Brasil, né, eu sempre trago algo que hoje, inclusive, foi citado no discurso na ONU, né, de que os palestinos também são seres humanos, né, e eles são vítimas de um processo de colonização, né, a disputa ali é uma disputa geopolítica, e eu não vou me atrever a falar disso na presença do Bruno, porque ele é um doutor, né, nessa relação, né, e há uma composição de forças, eu sempre trago isso para que as pessoas entendam, né, e a gente vem vivendo um cenário, por exemplo, de destruição, né, que atinge todo o povo árabe, né, o Oriente Médio, que se inicia de uma forma mais incisiva, aí não só a Palestina, a partir da Primavera Árabe, né, com a destruição de vários países, e que tem um formato muito parecido com o que aconteceu com a América Latina na década de 60, né? Então, eu sempre falo isso. Primeiro, os palestinos também são seres humanos. A dor que eles têm é a mesma de qualquer ser vivo no restante do mundo, né? A dor de perder um filho é idêntica para a mãe palestina, para a mãe brasileira, para a mãe que vive no reduto europeu. Esse é o povo palestino, e que sofre um processo, né, de genocídio, de eliminação, né? A ideia é eliminar o povo palestino, e esse é o processo que vem em andamento. Então, faz de nós, aqui, né, nessa sala, mulheres palestinas, termos a obrigação de manter a nossa tradição, em termos de resistência, de manter a nossa cultura, né, porque nós somos um povo condenado ao desaparecimento, né, é disso que nós estamos falando. Então, o povo palestino, ele é um povo heróico por si só, por resistir há tantas décadas, né, há mais de 7 décadas deste terror, né, iniciando antes mesmo de 1948, com reconhecimento da ONU, e está aqui, firme, né, com a sua identidade mantida, né, e esse é o nosso grande papel na diáspora, né, nos transformarmos nas vozes desse povo que é tão oprimido, construir politicamente, né, a Suzana trouxe algo que é assim, desconstruir o pensamento errôneo de que nós não temos direito à defesa, de que nós temos que ser tolerantes a qualquer tipo de situação. E como a gente está numa sala de mulheres, Bruna, eu queria só recordar que eu trabalhei durante a primeira intifada na assistência à saúde em Gaza, né? E foi quando eles começaram a fazer o teste das balas Dum-Dum,
né? Inclusive quando a gente fazia as extrações em um local, e por isso que essa não é uma prática nova, talvez o cenário tenha sido tão horrível desde 7 de outubro, né? O tiro era sempre no ventre feminino, né? Então, lá em 1988, a gente já sabia que a ideia final era de dizimar, de exterminar o povo palestino. Nós estamos falando que o objeto do sionismo é exterminar o povo palestino, o seu direito à existência. Bom, Impressionante. Se eu puder... Fica à vontade. Eu acho que as hoje deram uma perspectiva muito interessante da atualidade, e quando eu explico para pessoas que são leigas no assunto, às vezes, eu também gosto de trazer uma perspectiva histórica que eu acho que mostra muito como essa injustiça que está acontecendo é uma injustiça histórica muito grande. Eu acho que, normalmente, quando eu explico para pessoas leigas, eu remonto à época da Segunda Guerra Mundial, que durante a Segunda Guerra Mundial, o território em que hoje é a Palestina era habitado por árabes e que auxiliaram na luta da Segunda Guerra Mundial. E, por conta desse auxílio, a esse povo foi prometida a independência, a soberania sobre a sua própria terra, que na época era influenciada por outros atores. E essa influência, esse auxílio na luta foi em troca dessa soberania desse povo palestino, desse povo originário, desse povo árabe que estava nessa região. No entanto, as potências na época também prometeram essa terra, isso de forma acobertada, a outros atores. E isso é algo que, inclusive, tem uma frase muito interessante, que é: o que não tinha, prometeu o que não merecia. E, por conta disso, foi prometido a certos grupos, e um desses grupos iniciou uma migração muito forte, uma entrada muito forte no território da Palestina, o que acabou culminando, inicialmente era uma migração pequena, e acabou culminando em uma ocupação enorme, que cresceu, foi tirando terra dos povos originários, foi destruindo terra dos povos originários, foi retirando pessoas que estavam há centenas de gerações morando nessas terras, e criando não se pode chamar de governo, mas uma entidade que foi tomando tamanha força, que foi crescendo com influência, e claro, isso era de interesse de países externos também, claramente, que auxiliaram nessa construção dessa instituição. E o problema disso é exatamente essa questão, que foi ocupando, foi expulsando, e acabou formando o que hoje é o Estado de Israel, que expulsa palestinos e continua, e travou milhares de conflitos e milhares de guerras nesse território que nem era deles, nunca foi e nunca vai ser. Eu inicio falando de que, após a Segunda Guerra Mundial, nós, árabes palestinos, nós recebemos muito bem os judeus na nossa Palestina. Vivemos juntos, convivemos até então, muito felizes, íamos a casamento deles, eles visitavam as nossas famílias, faziam as mesmas feiras nas mesmas praças, comprávamos nos mesmos lugares, e só que veio o sionismo junto, avalaçando todo mundo, e por cada caminho, a cada metro de chão que eles passavam, jorrava sangue de um corpo palestino. E isso vem sendo há quase 8 décadas até então. Para mim, o genocídio não começou em 1940, não começou agora em Gaza. Iniciou em 1947, quando já estavam elaborando a retomada, roubar a Palestina de um povo legítimo, nativo de lá. Eu tenho direito de viver, meus netos têm direito de viver, os filhos das outras mães têm o direito de viver. Por que não podemos viver? Por que você, sendo brasileira, tem o direito de viver? Por que seus netos vão ser melhor que os meus e os meus não vão poder ter o direito de viver? Porque eles não têm o direito de estudar, não têm o direito de trabalhar, estão confinados, eles vivem num céu aberto. O que aconteceu que Hitler fez com eles, ele não fez nada do que eles estão, em comparação que estão fazendo conosco. Nós estamos isolados. Se eu quiser sair de uma cidade e visitar uma
prima, uma tia, uma cunhada, eu tenho que pegar um visto. Eu estou presa na minha cidade. Eu não posso ir para lugar nenhum. Eu vou lá para ficar dentro de uma prisão. Com que direito eles têm de me impedir de sair da minha casa? Ou se eu chegar até a esquina para uma farmácia, eles vão falar para mim, volta. E se não me fazer voltar ajoelhada, catando as pedrinhas que tiver no chão. Deus não fez esse tipo de humanidade. Eles não se dão de conta de que eles são o câncer da humanidade. Todo mundo merece viver. Eu tenho esse direito de viver. Eu não admito que eles chamem meus netos de terrorista. Os muçulmanos são terroristas e levam para o lado religioso. Porque aqui tudo no Brasil, politicamente e todos os meios de comunicação falam os muçulmanos, eles são terroristas. Não tem terrorismo. Tem defesa. Terrorismo de que se a casa é minha? Eles me trancaram no quarto, mas o pátio é meu, me impede de ir ali colher minhas oliveiras, me impede de dar água para minhas azeitonas, me impedem de colher minhas tamareiras. Eu sou presa. E só me libertam dali para ir trabalhar para eles com míseros troquinhos, como se eu fosse escrava deles. Nenhum brasileiro viveria isso. O brasileiro não aguentaria, não suportaria isso. E nós suportamos 80 anos e mais 280 anos. E o Estado sionista de Israel não aguenta as próprias pernas sozinho e vai pedir pinico para os Estados Unidos e implora ajuda do Ocidente. E nós não, nós estamos sozinhos. E eles não suportam a nossa força, a nossa coragem e a nossa resistência. E o que eles fizeram hoje com Gaza só chamou e reuniu todas as palestinas dos 4 cantos do Brasil e dos 4 cantos do mundo. Eles levaram o maior tiro na cara. Esse é o sionista que não admite que não ser israelense ficar vivo ou judeu ficar vivo na face da terra. E não te digo menos ainda. A Palestina é a primeira Palestina, porque o Líbano vai ser a segunda Palestina, a Jordânia vai ser terceira, e assim sucessivamente, e de lá vão vir para a América Latina. Porque eu bebo água quando tenho sede, eu bebo água para sobreviver. Mas eles não vão dar para o povo de Israel e povo judeu petróleo para beber. Não vão colocar nas veias deles ou alimentar eles com ouro, nem com diamante, nem com brilhante. Eles vão vir aqui roubar terra que tem soja, terra que tem gado, porque eles precisam sobreviver. E o mundo inteiro, a humanidade inteira está correndo risco. Todos estamos sendo condenados à morte. Não é só o Oriente Médio. Eles têm que acordar para isso. A Palestina é um símbolo onde Jesus nasceu, e lá não foi nós que criamos guerra, foi a Inglaterra que nos tomou o país e nos deu de bandeja para o Estado colonizador de Israel e disse que Deus apoiou eles em 6 dias. Mentira, eles estavam com toda a potência armada do planeta nas mãos dos ingleses que os ajudaram a nos matar. E eles que venham desmentir na minha cara. E se a Sabá abrir o peito dela e dizer aqui, atira, eles não vão atirar em mim, porque eles são muito covardes. Eles vão pedir para mim virar de costa, porque eles só vão atirar nas minhas costas, mas nunca na minha cara, nem na minha frente. Eu gostaria muito que um exército inteiro, ou um batalhão inteiro israelense, viesse me enfrentar sem uma arma na mão. Mas eles são covardes, eles precisam de todas as outras potências do mundo para enfrentar as crianças palestinas que só têm pedrinha na mão, e nenhuma pedra pesa mais que 15 gramas. Isso que eu tenho a dizer. E, Bruno, obrigada, Sabá. Eu gostaria só de fazer um complemento também. É muito interessante, porque quando a gente pensa na Palestina, fazendo uma fala aqui para os brasileiros, enfim, para o Brasil, as pessoas acham que é uma realidade distante,
né? E também que essas questões também bastante distorcidas, ou é um conflito milenar, ou é uma guerra, não sabe conceituar que guerra só existe entre dois estados constituídos, com forças armadas, não é o caso da Palestina. A Palestina é um território ocupado, não é um estado constituído, ou então que se trata de terrorismo, né? E é importante a gente fazer uma ligação, uma associação com o que acontece aqui com os povos negros e indígenas do Brasil, tá? Esses povos também são colonizados, os povos indígenas também têm a apropriação das terras deles, da água, dos recursos materiais, então sofre um processo de colonialismo aqui no Brasil. Então as opressões que vinculam os indígenas brasileiros ao povo palestino, que também são povos nativos e que sofrem, portanto, os mesmos processos de subjugação. E os povos negros também têm uma ligação com os povos palestinos, porque a arma que mata os palestinos é a mesma arma que mata o povo negro brasileiro. Até que tem uma tecnologia também que é importada de Israel, existe treinamento de Israel que é trazido aqui para o Brasil, existem blindados de Israel que são trazidos aqui para o Brasil, então tecnologias de luta, tecnologias de ataque que são trazidos aqui para o Brasil e que matam o povo palestino, o povo periférico, o povo nativo, o povo originário. É importante também porque quando a gente faz esse tipo de ligação, de associação, as pessoas percebem que a Palestina está mais próxima do que eles imaginam aqui do país do Brasil. Gente, eu vou pedir só, a gente está estouradaço, vou pedir um intervalo e no retorno a gente vem para o bloco final, tá bom? Alan, pode soltar o intervalo rapidinho? Atenção. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Pessoal, obrigado, a gente está de volta. Para quem está no ao vivo, hoje é 24 de setembro de 2024, exatamente 21h43. Para quem está no estoque depois, essa é a revista edição especial após o 11º Congresso da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. A gente está na companhia de 4 companheiros da Federação Palestina, que prontamente atenderam a proposta da ideia do convite, e também é muito importante fazer isso, né? A gente sabe o peso das mulheres palestinas em todo o país, aqui em todo o planeta, aqui não seria diferente. Eu queria dar sequência, vocês fiquem à vontade, tá? A gente está trabalhando com essa intenção bem didática de difusão em várias ocasiões, né? Conversando tanto em privado, mas especialmente em ao vivo, em programas públicos com o Walid Rabah, que é o presidente da federação, foi feita essa pergunta, inclusive pergunta feita por sionistas. O que significa a Palestina livre do Rio ao Mar hoje, em 2024? Textual. Quem mora lá fica, quem foi expulso retorna, com reparações econômicas, cada cabeça um voto, vão para a democracia. O que significa hoje a Palestina livre do Rio ao Mar? Fiquem à vontade, expliquem para quem está muito curioso, por favor. Está aberto, gente. Estou pensando aqui. Vamos lá, pessoal. Você não pode Bom, eu posso falar. Olha, eu acho que essa Palestina livre do Rio ao Mar é uma palavra de ordem, tem quase também uma espécie de slogan e um grito, né? E que significa
todo o território da Palestina. Ou seja, o resgate de todo o território da Palestina, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Mas é bastante delicado, porque eu acho que isso atravessa um desejo nosso de que tenhamos o nosso território totalmente retomado pelos povos originários, pelo povo palestino, mas sabemos também dos desafios que é conseguirmos novamente a Palestina do rio ao mar, porque isso teria que ser considerado a possibilidade de um único Estado, né, e talvez um Estado multiétnico, ou seja, um Estado com um governo palestino, onde israelenses e judeus viveriam, como era, inclusive, anteriormente, né, uma possibilidade de coexistência. Mas a gente sabe que isso é um grande desafio, né? A gente também tem a discussão de 2 estados, que pleiteia, mas a gente não tem ainda uma definição clara do que seria mais viável, do que seria mais apropriado e o que poderíamos alcançar nesse sentido. Mas, realmente, a Palestina do rio ao mar é um desejo e, ao mesmo tempo, um desafio para que a gente consiga a retomada de todo o território palestino histórico. Bruno, se me permite, eu quero partir de uma fala da Suzana. Primeiro, a Palestina do rio ao mar, antes da colonização e da tomada dos territórios, né, ela era um país em que judeus viviam nela, né, os palestinos, tanto os palestinos cristãos quanto os palestinos muçulmanos. Então, nós não estamos falando aqui de uma guerra religiosa, né? Nós estamos falando de um país em que viviam habitavam pessoas com as 3 grandes religiões monoteístas, né? Conviviam, como a Sabah trouxe também, né? De uma forma, se frequentando, né? E o grito do rio ao mar é um grito de apelo à descolonização, né? Quando a gente grita Palestina livre do rio ao mar, né? É apelando para que as pessoas reconheçam, né, que houve um avanço nesse processo colonizador, que ele continua acontecendo, né, mesmo com a questão da Cisjordânia e de Gaza, a gente acompanha isso diariamente, né, com as novas colônias judaicas, então há um avanço nisso. Então, quando eu grito Palestina livre do rio ao mar, que é algo que a gente tem dito, é um grito contra o processo de colonização na Palestina, né? E para que as pessoas reconheçam e compreendam que se aquele local tem um povo que vivia lá, que era constituído por palestinos que professavam a religião judaica, por palestinos que professam ou professavam a religião islâmica e também os palestinos cristãos. Isso também já desconstitui o que a Sabah trouxe na fala anterior. Essa não é uma guerra religiosa, né? Essa é uma luta por libertação de um povo. E eles sempre tentam desconfigurar, né, de que tanto é que a mídia usa constantemente a guerra contra o Hamas. Não é contra o Hamas. É contra o povo palestino que se organiza politicamente de diferentes formas, de várias formas, né? É contra o povo palestino que professa 3 religiões monoteístas, porque nós temos, sim, palestinos judeus que não reconhecem o Estado de Israel, até por uma questão de interpretação deles, né? E que viviam antes pacificamente naquele lugar. Então, para mim, Palestina livre do rio ao mar é isso.
né? É um grito contra o processo de decolonização. Inclusive, até, né, porque a própria OLP já reconheceu, né, os territórios a partir de 67. Mas nós estamos falando de um Estado terrorista, né, que sionista, e sionismo é sim sinônimo de fascismo, em que não há acordo, né? Não, eles vão continuar avançando e têm demonstrado isso, até porque o teste foi feito com todo o horror que foi cometido em Gaza, né? E agora, nos últimos dias, nós estamos vivenciando o mesmo formato, né, talvez em outra dimensão, contra o sul do Líbano, ali no Vale do Bekaa. E qual é a justificativa agora? É Hezbollah. Então, antes nós tínhamos a justificativa do Hamas, não era uma guerra na Palestina, né? E agora nós temos a justificativa de que há que exterminar as células terroristas, abre e fecha aspas, que é o Hezbollah. Então, quem não tem princípio, quem não tem moral, quem não tem ética nenhuma, e isso permite com que a gente grite né, essa frase contra a colonização, é o Estado de Israel. E enquanto se mostrava Gaza nas mídias convencionais, e daí já vou encerrar, né, pouco se mostra sobre o horror que é viver na Cisjordânia ocupada também. Né? Então, os acampamentos de refugiados em Jenin, né, o acampamento de Balata em Nablus, né, e a outra questão que a gente precisa considerar aqui, que o palestino dificilmente é refugiado somente uma vez. Né, com os palestinos refugiados que tu conversa, eles já são refugiados de 48, já tiveram que se deslocar. O palestino é o único povo que é feito refugiado mais do que 2 vezes, mais do que 3 vezes. Tá? E tudo aquilo que... E a gente quase não ouve dizer. Né? Na semana passada, Bruno, só para ilustrar esse cenário, né, um jovem palestino foi assassinado na sua casa e jogado de cima da sua casa, né, como se aquele corpo não tivesse valor nenhum, não produzisse afeto, não tivesse uma família. É dessa forma que os palestinos são tratados. E esse é o nosso grande papel, é desconstruir a imagem. Né? Nós deixamos de ser os turcos da década de 60, Sabah, e hoje nós passamos a ter uma identidade. Nós somos palestinos. E esse é o grande papel que a FEPAL tem a cumprir, seja na organização da sua comunidade, esse desafio de manter gerações a gerações, ou seja, na defesa, né, dos nossos irmãos palestinos que vivem os horrores da ocupação sionista na Palestina. E encerrando, a Mariana, que é excelente a gente estar nessa transição, né, surgindo esses quadros jovens, novos. Né, vocês têm uma grande tarefa, né, e mesmo quando eu era jovem, eu achava que um dia eu iria ver a Palestina livre, talvez eu não consiga ver pela forma desumanizada como o mundo se organizou, como os governantes do mundo silenciaram, né, perante o maior massacre da nossa história. É isso, Bruno. Desculpa, eu me estendi um pouquinho, mas... Fiquem à vontade, o programa é de vocês. Fiquem à vontade. Se eu puder tomar a palavra, eu primeiramente faço coro às palavras maravilhosas que já foram faladas. Eu acredito que tudo que foi dito realmente é um sentimento compartilhado. E eu queria primeiramente agradecer também o Bruno pela pergunta, porque eu acredito que é uma pergunta muito importante, por 2 motivos. Um deles porque é uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes. É um lindo do Rio ao Mar, a Palestina Livre, mas o que isso significa é algo que nem sempre é falado, e acho que é algo muito importante para que todo mundo entenda o que significa, né? E também para abrir um debate ainda mais avançado, no sentido de que a questão palestina ela está em vigor há anos, como a Fátima disse, está há muito tempo esse debate, muito já foi feito, no entanto, muito não foi feito também. Então, é
assim, imprescindível que esse debate seja entendido e também seja aprofundado, ou seja, que a gente consiga desenvolver o direito internacional, consiga desenvolver as resoluções para que algo seja realmente feito. Então, realmente é muito importante fazer essa pergunta. E, continuando também a fala das minhas colegas aqui, há uma questão meio estereotipada do que significaria a Palestina livre, uma questão estereotipada em relação ao que seria também os palestinos, porque, como disseram, o território palestino era um território diverso, é um território diverso, sempre foi composto pelos mais variados palestinos, pelos mais variados habitantes, então não seria algo que às vezes está no imaginário popular, seria só de palestinos muçulmanos. Não, é algo, sempre foi um território muito diverso e é para ser um território muito diverso. Então, acredito que essa questão, esse debate, tem que levar isso em conta, não é? Até porque há muitas pessoas que nasceram desde então lá, nasceram de territórios de pais que vieram da migração, que não podem ser simplesmente enviados para fora. Isso traria uma problemática internacional ainda maior, não seria uma solução. A resolução seria realmente uma grande possibilidade, a criação de um Estado multiétnico, de um Estado palestino, que abarque todas essas multiplicidades, né? O que significa Palestina livre, Palestina do Rio ao Mar, é o fim da opressão. Palestina livre da opressão, Palestina livre do genocídio, dos crimes de guerra, da matança, de tudo que está acontecendo com esse povo, que é um horror, assim, um horror que é televisionado, um horror que se pode ver por qualquer pessoa que tenha o mínimo de conexão de internet hoje em dia, e que está acontecendo há décadas, está acontecendo há muito tempo. Então, Palestina é livre disso, Palestina é livre dessa opressão, Palestina é livre desse Estado sionista, que está destruindo toda a população lá, e não apenas palestinos muçulmanos, que se acredita, toda a população palestina e que habita o território atualmente. Para mim, do Rio ao Mar, quando eu lembro da palavra rio, eu fico triste, porque nós árabes, católicos, evangélicos, ortodoxos e muçulmanos não temos direito à água que vem do rio. Para nossa sobrevivência, eles nos liberam água 2 horas, 2 vezes por semana. Isso dói. E, as meninas falam, do Rio ao Mar, é um grito de liberdade, mas eu sei que é um grito de liberdade, mas a nossa água está presa. Nós precisamos esperar a chuva vir no inverno para a gente ter mais água para beber. Nós não temos o direito à água. Eles desviaram todos os rios e todos os caminhos. Também a palavra Rio ao Mar é mais doída ainda, porque me lembra de que quando eu vou para lá não tem água suficiente para lavar as panelas. Isso tem que ser dito. E a água da chuva também nos é proibida, Sabá. A água da chuva também nos é proibida. Olha só, nós não podemos ter aquele vácuo que a gente colhe a água e colocar. E isso é triste. E mais triste de tudo, que não são só muçulmanos que morrem. Católicos morrem aos montes. O exército de ocupação israelense mata os católicos. Os judeus, ultimamente, agora, depois de 7 de outubro, os velhos judeus estão sendo espancados por soldados israelenses que talvez, às vezes, quebrem até a coluna dos coitados. Eles estão sofrendo a mesma opressão que nós, aqueles que não estão do lado do sionismo, eles atacam frontalmente. Católicos estão perdendo suas casas, judeus estão sendo perseguidos, judeus que estão contra a ocupação israelense na Palestina. Todos nós estamos sofrendo. Por que não falam isso aqui no Brasil e no resto do mundo? Do Rio ao Mar, para mim, é um grito de liberdade, mesmo que nós não temos o direito de termos uma gota sequer de água. E nesses últimos 4 anos, eles vieram com aquelas bitoneiras gigantes, com mais de 10 mil toneladas de cimento, e fecharam todas as vertentes e nascentes da Cisjordânia, para nos matar de sede, matar as oliveiras, matar as tamareiras, matar tudo que a gente possa se alimentar. E depois passaram a máquina cortando todas as árvores que tem. Nenhum animal sobrevive dessa maneira.
E eles não entendem da onde que uma mulher palestina, um filho palestino, um bebê palestino, um pai palestino consegue resistir e ficar e permanecer. E ainda eles falam, moramos e morreremos e ficaremos aqui. Daqui ninguém nos tira. Esse que eu acho que é o do rio ao mar. Quando fala do rio ao mar, é a sede que a gente passa também, Bruno. A gente está se aproximando do final. Eu vou fazer um comentário e passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Para se despedir, eu tenho uma pergunta final na despedida, mas só queria só observar algo. A Sabar colocou, e a Ashan também, desse processo de seca sistemática, né? Tirar as reservas de água. A gente pode observar que como os processos se repetem, né? Na guerra entre Cartago e Roma, quando Cartago perdeu, infelizmente, o exército romano secou as fontes cartaginesas e matou com sal as plantações, em região desértica, onde hoje seria mais ou menos a Líbia. Quando a gente fala que o sionismo é o Ocidente, é porque é o Ocidente mesmo. Até no seu imaginário, na sua projeção de poder. Enfim, eu vou fazer a última pergunta, só volto a falar para me despedir, agradecer a presença de vocês quatro. Muito legal, é um programa diferente. Isso aqui é um telejornal, é para vós uma revista telejornalística, não uma live, mas hoje coube e vai caber outras vezes também. Minha pergunta ela não deixa de ser simples, tá? Mas ela tem um quê de, aspas, novidade. Dentro da sociedade brasileira, de um país como o nosso, que tem, por um lado, a 8ª economia do mundo, por outra, uma sociedade profundamente injusta e desigual, que tem 16 milhões de árabes descendentes, mas tem a hegemonia sionista, não estava explicado, é difícil. Para a luta brasileira, ou para a mudança social brasileira, qual é o papel que vocês veem em vocês, mulheres de origem palestina, e na FEPAL? E eu termino com isso, obrigado. Tá aberto, a gente. Quem vai falar? Senão... Sim. Bom, eu penso que, enquanto palestino-brasileiras, o principal trabalho que temos é um trabalho de conscientização, conscientização da população brasileira a respeito do que acontece na Palestina historicamente e geopoliticamente, e também, está tendo uma microfonia, né? E também considerando um processo também que a gente precisa promover, e que isso foi discutido no Congresso da FEPAL, de formação política e histórica do povo palestino na diáspora brasileira. Então, a gente está se organizando para fazer esse tipo de trabalho, que envolve a formação política dos palestinos aqui no Brasil e a conscientização do povo brasileiro para a nossa luta, para o conhecimento da nossa história. Eu acho que esse é um dos principais trabalhos que nós temos como desenvolver, né? Eu agora, como diretora da Secretaria de Assuntos Acadêmicos, a gente vai trabalhar isso interagindo e articulando com as universidades brasileiras um trabalho que envolva pesquisa sobre a questão palestina, teses, dissertações, TCCs, monografias, especializações, e pensando também no desenvolvimento da abertura de uma biblioteca virtual, onde as pessoas consigam acessar materiais sobre a Palestina, um acervo digital, e também organizarmos livros, artigos e uma revista anual também que discuta a questão palestina. Então, esse é um trabalho cotidiano, micropolítico, que vai nos ajudar a conscientizar sobre a Palestina e, quiçá, alcançarmos a nossa liberdade a partir daqui do Brasil.
Bruno, eu acho que tu traz uma comparação aí, falando sobre a questão da hegemonia, né, judaica, da hegemonia sionista no nosso país, né? Mesmo que a gente seja 16 milhões de árabes vivendo no Brasil, né? E eu faço o contraponto com a questão da negritude no nosso país, e, né, embora ela seja absolutamente a maioria, né, mas a hegemonia ela é branca, né? Então, do que nós estamos falando? De que o nosso papel ele é um papel de conservar a questão cultural, com a identidade, né, palestina, árabe, mas também é de estar junto com os movimentos no sentido da construção de um mundo melhor, né, de ir avançando no campo da política, no sentido de garantir avanços, de interromper convênios, muitas ações já foram feitas, termos de cooperação que trazem prejuízos tanto para o povo da Palestina quanto para o povo brasileiro. É essa nossa responsabilidade, né, enquanto brasileiras palestinas, né, nós vivemos em diáspora aqui, mas nós somos brasileiras palestinas, a obrigação política também para que a gente construa, né, uma Palestina livre, né, para que a gente se liberte da colonização, mas para que a gente também reconheça que os brasileiros e as brasileiras também precisam melhorar a sua questão da qualidade de vida, e nós acompanhamos ao longo do último período, né, os horrores que acontecem quando qualquer processo ditatorial, né, quando as pessoas se apropriam dos corpos, tudo que nós vivenciamos no último período com a morte de indígenas, né, com a morte dos defensores do meio ambiente, poderíamos trazer uma série de exemplos aqui, inclusive, né, com a desassistência que provocou quase 1 milhão de mortes por Covid no nosso país, tá? E daí eu queria, Bruno, se me permitir, eu quase interrompi a Sabá aquela hora, porque quando ela trouxe a questão da água, a questão da alimentação, a questão do direito às necessidades básicas de qualquer ser vivo, eu me lembrei de que a minha tia sempre dizia, né, quando faltava água, quando a gente não tinha, né, o bem precioso, quando a gente ficava com tudo isso tão restrito, nunca ninguém lá dizia que ia sair da Palestina, né? E eu não estou falando assim, fazendo apologias, estou falando de pessoas que vivem aquele horror naquele território. Ela sempre dizia, né, que se ficassem sem água, se alimentariam somente do zátar, era algo que me impressionava, e quando o zátar nas montanhas terminasse, eles iriam se alimentar das pedras que defendiam eles. Então, né, isso é dito por uma mulher palestina. E a outra coisa que é importante é destacar o papel da mulher palestina no processo de resistência, né? Elas caminham ombreando, né, junto com os homens, né, numa questão de resistência, de construção desse processo de libertação da nossa Palestina. É disso que nós estamos falando. Bom, se eu puder tomar a palavra, eu concordo muito com o que foi dito, e eu acho que uma coisa que é muito importante ser dita, eu digo como uma mulher descendente, mas também como uma pessoa membro da juventude, eu acredito que a gente tem um papel muito interessante, porque nós estamos colocados em uma situação em que estivemos em ombros gigantes, porque todo o trabalho que foi feito pelos filhos da diáspora e pela primeira geração foi um trabalho de resistência muito lindo. Mas eu acredito que nosso papel como palestinos e como jovens e futuras gerações é, que nem eu disse antes, aumentar esse debate, melhorar esse debate, aprofundar esse debate. Então, que nem foi dito já, o papel da ciência ele é essencial, ele é algo extremamente importante, aprofundar a pesquisa, aprofundar o debate sobre é algo imprescindível assim, na atualidade para o futuro. E eu acredito que isso é o número 1, assim, acredito que
nosso papel é adentrar esses lugares. Nosso papel como palestinos e descendentes é estar em todos os lugares e trazer a palestinidade para todos esses lugares. Então, independente do que for estudado, do que for trabalhado, a Palestina tem que estar com a gente. Independente do campo científico, independente de qualquer área de atuação, acredito que é extremamente importante carregar com a gente esse... Não apenas esse sentimento, mas esse compromisso que nasceu com a gente. É estar nesses lugares, estar à frente das pesquisas, estar à frente das lideranças, estar à frente dos postos, porque a gente carrega esse fardo, né, de ter nascido, não digo um fardo como algo pesado, mas é algo lindo de ter essa história, mas é uma história muito triste, que nasceu com a gente, então a gente tem que fazer tudo que está no nosso alcance para poder ajudar, é o mínimo que a gente pode fazer. E em relação a essa pergunta, eu acho que eu pensei ela de uma outra forma quando tu perguntou inicialmente, a forma como as minhas colegas interpretaram também, que nem eu falei agora, é extremamente importante, mas eu acredito que o Brasil em si também tem um papel enquanto país do Sul Global. Eu acredito que o Sul Global como um todo, ele tem um papel com a Palestina, ele tem um compromisso com a Palestina, porque todos esses países passaram por processos, claro, não tão intensos, mas passaram por processos de colonização, passaram por processos de opressão, e são países que possuem uma migração muito forte, tanto da Palestina quanto de outros povos que foram migrados, que passaram por coisas horrorosas. Então, eu acredito que esse, como eu falei inicialmente, esse era o nosso papel, e o papel do Brasil em si é, acredito que, protagonizar e participar mais do debate do Sul Global, realmente, de ajudar países que foram oprimidos. E acredito que seja isso. A Fátima falou bem assertiva, mas o que está acontecendo no Brasil, como que vamos lidar também aqui, e vejo também, sinto em cada olhar de cada brasileiro, de que eles sentem a nossa dor. Eles perguntam para mim, quando você vem para o Brasil? Eu nasci aqui, eu sou do interior, entendeu? E eles sentem a dor da perda das mães, eles entendem que estão morrendo pessoas, e já fica mais fácil, porque, afinal, Jesus nasceu na Palestina, em Belém, então eles têm esse elo forte com a Palestina. Fica mais leve. Nós temos a juventude que está estudando, que está nas universidades, né? Eles buscam conhecimento, porque a informação que é passada aqui é totalmente falsa. Ela é toda arquitetada, e aí eles sabem que ela é arquitetada, e eles também buscam saber, eles nos procuram. Também procuram informações, procuram entender o que está acontecendo na Palestina. Nós explicamos para eles, mas a FEPAL agora abriu várias janelas, e todas elas refletem o sol de cada dia, no qual nós vamos entrar e vamos trabalhar cada fresta que entrar, cada sol que entrar pelaquela fresta. Enfim, eu acredito que o Brasil, sendo um povo amante da paz, ele é um berço já conquistado há milênios, ele sempre recebeu todos os povos do mundo aqui no Brasil, sempre com carinho, com emoção, e fica bem mais fácil de lidar. Eu acho que o povo brasileiro é um dos povos mais inteligentes do mundo, e ele gosta de conversar e de conhecer as pessoas, e também buscar novas informações sempre. Eles gostam de estar informados e torcem pela paz. E eles sabem que para ter uma paz mundial tem que começar pela Palestina. Perfeito. Mariana Dawa, Sabar Tarki, Fátima Ali, Ashan Sadikadi, obrigado. A gente é obrigado a encerrar, né? Esse programa tem um formato, não uma live, não um telejornal hoje em edição especial. Então, esse é o Oriente Médio em Revista, 24 de setembro de 2024. Tem a produção jornalística de Alan Camargo, Christopher Dalalana, Juan Carvalho,
Júlia Caldas, André Lobão e eu, Bruno Lima Rocha. A gente retorna no ao vivo na terça que vem, 21 horas, nos seguintes canais: GGN, A Voz Trabalhadora, canal da Geopolítica, O Coletivo e o próprio canal do programa Oriente Médio em Revista. No sábado, de tarde, esse programa é reproduzido no canal da Revista Fórum. Obrigado para o espaço, obrigado à FEPAL por nos atender e até semana que vem. Muito obrigado. Muito Tchau, obrigada. gente. Obrigada. Obrigado. Palestina Livre. Um abraço. Palestina Livre.